Fala galera, tudo bom? Aqui são 11h07 da noite. Tô um pouco cansado, cara cansado. Amanhã eu acordo cedo. Hoje eu acordei super cedo. Aliás, trabalhando cedo ou não, nosso relógio aqui não falha. 6 horas o Lucas pula lá na nossa cama e acorda a gente. Mas como vocês já viram pelo título desse vídeo, eu vou contar pra vocês uma história. E história com I, que aconteceu comigo um pouquinho antes de eu receber o meu documento, meu green card aqui nos Estados Unidos. E eu quase me dei muito mal. E para falar dessa história, antes de falar dessa história, eu queria dizer que esse vídeo é para falar para vocês e mostrar para vocês o quanto a misericórdia de Deus é grande sobre as nossas vidas e sobre a minha vida em particular. Porque esse testemunho, né, esse vídeo é para falar sobre isso. Queria começar esse vídeo lendo alguns versículos, 3 versículos que está em Hebreus, capítulo 4, a partir do versículo 14. É só para vocês entenderem um pouquinho, tá? Diz assim: portanto, fiquemos firmes na fé que anunciamos, pois temos um grande sacerdote poderoso, Jesus, o Filho de Deus, o qual entrou na própria presença de Deus. O nosso grande sacerdote não é como aqueles que não são capazes de compreender as nossas fraquezas. Pelo contrário, temos um grande sacerdote que foi tentado do mesmo modo que nós, mas não pecou. Por isso, tenhamos confiança e cheguemos perto do trono divino, onde está a graça de Deus. Ali receberemos misericórdia e encontraremos graça sempre que precisarmos de ajuda. Essa história é uma história de graça e misericórdia, tá? Todo o capítulo 4 de Hebreus, ele fala do descanso divino, né? Se você for uma igreja, ou se você for um teólogo, ou se você for um estudioso da Bíblia, conhecer a Bíblia, é claro que o capítulo fala de vida eterna, descanso de Deus, mas você pode interpretar das formas que você quiser interpretar. O que Deus me deu para falar para vocês esse vídeo de hoje é da misericórdia, tá? Mesmo o capítulo não falando só de misericórdia. Claro, fala de misericórdia, porque a gente vai entrar no descanso dele, mas no misericórdia específica nessa situação da minha vida que aconteceu aqui nos Estados Unidos comigo. Bom, eu tava... Era um ano de 2000, se eu não me engano, 2006, lá pro finalzinho de 2006. E faltava muito pouco para me pegar o meu green card. Eu já tinha pego a minha permissão de trabalho e faltava bem pouquinho. E eu fui fazer um trabalho lá na Virgínia, uma cozinha, né? E eu comprei um carro novo naquela época. Era um truck. Eu nunca gostei de picape, né? Um truck. Mas era um truck meio esportivo. Se vocês quiserem ver qual que é o truck, vocês não conhecem a nossa história. É um truck da Tacoma. O nome dele o modelo o nome é X-Runner, X-Runner, né? Traço Runner, da Tacoma, aquela época. O truck era bem bonito, ele é bem esporte. Porque eu nunca gostei de caminhonete. Então eu só podia ter um carro naquela época. Como eu trabalhava na construção, eu queria ter um carro, mas eu sempre gostei de carro baixo, carro pequeno, nunca gostei de caminhonete. Eu resolvi comprar esse carro, um carro meio que esportivo, né? Novo, não tá pensando muito no futuro. E eu comprei esse caminhão, que fala no Brasil que fala truck, né? No Brasil é picape, né? E aí eu tava voltando da construção um dia, tava cansado, muito cansado. E eu mexi um pouco no caminhão, botei na picape, botei umas coisas diferentes no motor e tudo. Eu tava voltando da Virgínia e eu não sabia que na Virgínia, se você passa 15 milhas do limite da velocidade da pista, eles consideram reckless driving. É como se você estivesse dirigindo sem estar se preocupando nem um pouquinho se você vai bater, matar ou morrer, né? E eu não tinha conhecimento disso. Então eu estava voltando um dia de trabalho. Isso faz 11 anos atrás. E eu peguei o carro, tudo. E eu não estava puxando, normalmente eu puxava uma caçamba com as ferramentas,
acho que eu tinha deixado a caçamba no lugar lá onde eu ia trabalhar no outro dia, ia voltar. Eu tava só com o carro. E eu peguei, botei, acelerei o carro bastante na rota 66. Não foi nem tanto assim, já andei com o carro muito mais rápido do que isso. Mas nesse período aí, nessa época da minha vida, foi um período muito delicado. Por quê? Eu tava prestes a pegar o meu green card. E eu peguei o carro e acelerei muito. Eu tava a 95 milhas por hora. Uma curva, né? Tinha um Audi do meu lado, tava eu e o Audi. A gente não tava batendo racha nem nada, mas ele tava acelerando, eu acelerei também. E aí, na rota 66 tinha uma curva, não uma curva muito fechada, uma curva assim, né? Uma quebrada pra direita. Quando eu peguei essa quebrada pra direita, eu e ele tava junto. Só que tinha um polícia na direita, assim, um pouco antes de uma ponte. Quando eu vi pra direita assim, eu vi que o polícia tava com a pistola, com a laser. Eu nem esperei ele correr atrás de mim e me parar. Eu já fui pra parar. Porque ele ligou a sirene na hora e veio. Eu sabia que ele ia me parar, porque eu tava na frente do Audi. A gente fez a curva assim, eu fiquei um pouquinho na frente dele e a polícia tava aqui. E ele me viu muito antes dele ver o Audi, então ele me pegou na pistola de laser. E aí eu encostei, aí eu tive que ouvir, né? O cara explicou pra mim como é que o estado da Virgínia funcionava, esse negócio de reckless driving que eu não tinha conhecimento. Que se eu tivesse 15 milhas acima do limite, ele podia levar meu carro, me levar preso, né? Mas ele ia me dar uma chance, mas eu ia ter que ir pra corte. E o juiz ia decidir aquilo que ele ia fazer comigo na corte. Aí eu tava já tremendo, já não sabia o que fazer, porque quando você recebe qualquer coisa pelo menos quando você tá no processo de imigração, o advogado tinha orientado a gente, tudo, e falou, a gente já sabe, né? Não pode ter passagem pela polícia, pode ter nada desse tipo. Principalmente um dia na cadeia que dirá mais. Por nada. Senão não ia receber o meu documento. Aí eu fui, ele me deixou embora, me liberou, me deu uma multa de $300, 300 e alguma coisa. Bem alta a multa, o mais alto que ele podia me dar, ele me deu, na época. E falou que eu tinha que ir pra corte em determinado tempo, né? E aí, cheguei na corte e eu não podia ir pra corte sozinho, eu não podia me representar na corte, porque era reckless driving. Na pista lá, a velocidade máxima era 55, eu tava a 95, 40 milhas acima do limite. A pista dá pra andar 75, pelo menos tranquilo, mas a Virgínia é muito ruim nesse negócio de velocidade. Não tô me justificando nem nada, só tô contando a história, falando isso. Mas fui pra corte e eu tive que contratar um advogado pra me representar, porque é uma coisa mais séria, né? Aí foi mil e pouco que eu tive que pagar pro advogado só pra ele estar ali do meu lado, na frente do juiz me representando. Tive que pagar a multa, tive que pagar a corte, a multa foi 500 e poucos dólares que eu paguei. Paguei a multa, paguei a corte, paguei o advogado, né? E tive que me apresentar na frente do juiz. E ele podia me dar 30 dias de cadeia, porque o normal lá, ele dá 30 dias de cadeia pra uma ofensa parecida. Pelo menos na época era assim, eu não sei como é que é hoje, né? Deixa eu ver, o microfone tá ligado também. E aí, cara, chegou na minha vez, eu tava nervoso. E cheguei lá na frente do juiz, ele me deu um sermão, né? Na frente de todo mundo, tava lotada aquela corte. Lotada. Eu tava ouvindo os outros casos que estavam vindo antes de mim, as outras pessoas acusadas de outras coisas, não tinha nada assim. Tinha gente que tinha corrido, não sei mais, nada igual eu, assim, tanto assim, igual como que eu tinha feito. E aí o juiz me deu um sermão e falou assim pra mim, que se eu tivesse pego qualquer outro juiz ali na corte, porque ali tem vários juízes, são várias salas com muitos juízes, eu tinha pego 30 dias de cadeia sem questionamento. Mas como ele acreditava, como eu tinha meu recorde limpo, não tinha nada, multa nem nada, ele acreditava e queria me dar uma segunda chance. Ele me deu 1 ano de probation na Virgínia.
Quer dizer, se a polícia me parasse por qualquer coisa, se eu não tivesse parado no stop sign, se eu esquecesse de jogar a seta para mudar de faixa, ou entrar à direita ou à esquerda, qualquer coisa, qualquer infração, ele disse que eu ia pegar 30 dias, sem questionamento, não ia ter chance, 30 dias de cadeia. Então, por um ano, eu fiquei assim no estado da Virgínia, sem poder dirigir praticamente, né? Porque era muito arriscado. Quando eu entrava pra Virgínia, o meu pai pegava o volante, dirigindo, a gente trabalhava em Virgínia, a gente trocava e tudo. Eu não ficava muito cansado, porque a gente morava muito longe do trabalho, a gente sempre trocava para não arriscar, porque qualquer coisinha, qualquer infração que eu cometesse, se não amarelou, o policial viu, 30 dias de cadeia. E aí foi isso. E esse dia foi um dia que eu vi, sim, a misericórdia de Deus grandemente na minha vida, porque faltava muito pouco tempo para mim pegar o meu green card. E eu quase não peguei o meu green card. Por um erro meu, minha culpa, uma cagada minha, assim, sem questionamento nenhum. O que eu vou fazer? O que eu vou falar pra vocês? Foi meu erro. Mas o que eu queria falar pra vocês é que mesmo sendo meu erro, Deus mostrou a misericórdia dele sobre a minha vida. E eu agradeço a Deus. Não só essa vez, muitas das vezes Deus ele mostra a misericórdia dele na minha vida. Não umas coisas tão grandes assim, tão espalhafatosas, né, que pode mudar a história da vida da pessoa, mas às vezes no dia a dia, as coisas que a gente faz, que a gente erra, que a gente vacila, né, pisa na bola, deixa a desejar, entristece o coração de Deus. Quantas coisas a gente não faz no dia a dia? E Deus está sempre de braços abertos e disposto a nos perdoar. E como a palavra dele diz, né, que as misericórdias dele se renovam na nossa vida a cada manhã. E eu achei muito interessante ler esse texto de Hebreus, dizendo que a gente tem um sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, que entrou na presença de Deus, que ele é o nosso sacerdote. Não como aqueles outros do passado que entravam na presença de Deus uma vez por ano, né, para oferecer sacrifício por eles mesmos, e depois que os pecados deles estavam limpos, ou poder oferecer sacrifício do povo para poder cobrir o pecado do povo. Mas diz aqui que o nosso grande sacerdote não é como aqueles que não são capazes de compreender as nossas fraquezas. Pelo contrário, um grande sacerdote que foi tentado do mesmo modo que nós, mas não pecou. Por isso tenhamos confiança e cheguemos perto do trono divino onde está a graça de Deus. Ali receberemos misericórdia e encontraremos graça sempre que precisarmos de ajuda. Então você que tem Deus no seu coração, que aceitou a Cristo, que conhece esse Deus, sempre, quando você se achegar ao trono da graça, sempre, diz aqui sempre, chega no trono da graça com confiança, sempre com confiança, sabendo que ele pagou o preço lá naquela cruz pelas minhas misérias, transgressões, vacilos, pecados e tudo que eu fiz de errado e tudo que eu vou fazer nessa vida até o final dela, na minha e na sua. A gente está falando pra gente se chegar com confiança no trono diante do trono de Deus, sabendo que não é os nossos méritos que eu estava orando ali agora, falando com Deus e falando para Deus, e agradecendo a Deus que não tem o que eu possa fazer, ou que eu faça ou que eu não faça, que vai fazer o amor dele ser maior ou menor por mim. O amor dele não é baseado naquilo que a gente faz, porque eu tenho um cargo na igreja, ou que eu sou pastor, ou que eu sou porteiro, ou que eu sou presbítero, ou que eu não sou ninguém, que eu trabalho em qualquer outra coisa como eu. Ele nos vê tudo igual. Ou se você peca muito, ou se você não peca, ou peca pouco, é santo, ou se você não é tão santificado desse jeito. O amor dele não muda, ele não nos olha com esses olhos. Ele olha para as nossas vidas através da lente que é Jesus, o sacrifício do Filho dele. Eu agradeço a Deus sempre por isso, que ele não olha, não me julga
e não, o amor dele não altera por mim, pelo aquilo que eu faço ou pelo aquilo que eu sou, mas pelo aquilo que Jesus é e pelo aquilo que Jesus fez na cruz um dia, por mim e por você. Então esse dia eu quase perdi o meu documento, que era para mim, que Deus estava me dando, e não ia poder ficar aqui, Vanessa não ia ter vindo, a gente não teria nossa família aqui, nossos filhos não teriam nascido aqui, minha história iria ser completamente diferente. Talvez ficaria ilegal, não sei. Então, se você pisou na bola, se você vacilou, se você deu mole, missed the mark, como a gente fala, como diz a palavra de Deus, né? Errou o alvo, né? Não se desanime, tá? Chegue diante do trono de Deus com confiança, sabendo que Ele te ama, sabendo que Ele tem um plano para a tua vida. Porque Ele não mostrou misericórdia pela minha vida simplesmente pelo fato de mostrar misericórdia, mas porque também Ele tem um plano para a minha vida, Ele tem um plano para a sua vida. E mesmo a gente estando errado, muitas vezes, a gente estando errado e tendo vacilado, a misericórdia de Deus ela é grande sobre a nossa vida. Não estou dizendo que a gente deve brincar com a misericórdia de Deus e simplesmente fazer aquilo que a gente sabe que a gente não deve fazer, porque Deus vai nos perdoar. Tá? A palavra dele diz que Ele não se deixa escarnecer. Não dá para ficar brincando com Deus. A gente não sabe do dia de amanhã. A gente não sabe quando Ele vai chamar a nossa senha, né? Como diz meu sogro. Então, a única coisa que a gente sabe é que Ele nos ama, que Ele nos amou, que Ele entregou o Filho dele pela gente. Ele tem um plano para a nossa vida. O plano dele pode acabar amanhã para mim. E eu não sei. Às vezes o plano dele termina nesse vídeo. Eu posso estar botando esse vídeo no ar, seja para alguém, para alguma pessoa, para algum de vocês ouvirem o que eu tenho para falar, o que Ele colocou no meu coração, e amanhã eu já não esteja mais aqui. Então, pense nisso. A misericórdia dele, ela é grande, mas não brinca com a misericórdia de Deus. Porque o negócio é sério, galera, tá? Então, mas lembre-se, não fique com medo. Se você errou, essas duas mensagens que eu queria deixar para vocês com o testemunho, né? Do que aconteceu na minha vida. Eu falei que ia contar um vídeo, fazer vídeo de testemunhos. E esse é mais um deles, né? O vídeo deve estar grande pra caramba. Nossa, já são 11h20, tá grande. Então, é isso, tá bom? Fiquem com Deus. E se você não conhece a Deus ou não tem Deus, vai nesse livro de Hebreus, Novo Testamento, capítulo 4. Lê o capítulo 4, mas no versículo 7, diz aqui, ó. A prova disso é que Deus marca outro dia chamado hoje. Hoje, agora. Se você ver esse vídeo daqui a uma semana, continua sendo hoje, o seu hoje. Ele falou disso muitos anos depois, por meio de Davi, no trecho das Escrituras citado. Se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, não sejam teimosos. Não endureça o seu coração. Se Deus está falando com você, não endureça o seu coração. Dê ouvido à voz de Deus, porque você não sabe do dia de amanhã, né? A gente não sabe quando Ele vai chamar a nossa senha. Então, se Ele está te dando a oportunidade de você ouvir a voz dele, Deus Ele fala aqui dentro do nosso coração, Ele fala na nossa mente, uma voz bem suave, não um trovão, uma coisa assim espalhafatosa. Às vezes mas na maioria das vezes não. Então, não endureça o seu coração. Se você ouviu a voz de Deus nesse vídeo, se você sentiu de Deus que é porque Ele está te chamando, que Ele quer entrar na sua vida, não endurece o coração. Abre a voz dele, começa a ler. Lê Hebreus, é muito bom. Começa a ler o Novo Testamento, vocês não vão se arrepender. Porque Ele tem certeza que Deus tem um plano para a sua vida, assim como Ele tem um plano para a minha vida, para a vida da minha família. Seja aqui nos Estados Unidos ou em qualquer outro lugar do mundo, tá bom? Um grande abraço, Deus abençoe todos vocês, fiquem na paz do Senhor e até o próximo vídeo.